A leitura que eu fiz e que eu vou trazer a crítica para vocês foi uma das mais angustiantes que eu tive na minha vida, mas não foi a mais surpreendente, porque eu já conhecia essa história. Conhecia tão bem que uma cena em específico ficou guardada na minha memória de quando eu era adolescente. Eu nem sabia de que filme tinha vindo essa imagem, mas ela ficou presa ali comigo e quando eu li esse livro, desbloqueou essa memória e eu lembrei exatamente do que estava sendo falado pela minha memória. Eis que eu trago a crítica de um livro que, além de pesado, é um livro que foi aguardado por muito tempo por mim. Mas antes de eu falar que livro é esse, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos, principalmente aqueles amigos que são os ratos de sebo e que adoram livros antigos. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca e bem-vindos à crítica desse livrinho aqui, O Jardim dos Esquecidos, da V.C. Andrews. Dá uma olhada nessa anticapa bela aqui, com essa imagem super assustadora de um senhor aterrorizando umas crianças. Na verdade, deveria ser uma senhora, quem não um senhor, e vocês já vão entender um pouquinho depois que eu conversar com vocês sobre esse livro em específico. Mas esse livro, que vai estar agora do meu ladinho e não mais na minha mão, faz parte de uma série de 5 livros escritos pela V.C. Andrews, começando em 1979. E essa série de 5 livros é muito rara hoje em dia, porque ela veio pela Francisco Alves e depois não teve relançamento. Na verdade, os 2 primeiros livros eu acho que teve um relançamento há pouco tempo atrás, só que como não teve muita compra, eles abandonaram essa carruagem aí e infelizmente a gente não tem todos os livros no mercado com facilidade e deveria ter. Esse, inclusive, é um livro que eu já comentei no vídeo anterior, que é conhecido como um livro muito famoso ali nos Estados Unidos, primeiro sendo proibido na sua vendagem e depois sendo utilizado, inclusive, em escolas, pelo modo como a VC escreveu aí. E aqui a gente tem uma trama que não é tão complicada de entender assim, só que tem vários nomezinhos. Primeiro a gente tem que pensar na Corinne, que é uma mulher casada, muito feliz e que tem 4 filhos. 2 deles adolescentes, que são a Chris e a Katie, e 2 deles que são pequenos, que são os gêmeos, a Carrie e o Corey. Então temos 4 crianças, 2 adolescentes maiores e 2 crianças pequenininhas. E a gente vai acompanhando a rotina dessa família, antes do nascimento dos gêmeos, depois do nascimento dos gêmeos, o ciúme dos irmãos, até que todo mundo vira uma família feliz, e todo mundo tem como hábito a espera do marido, do Christopher, que é um pai muito amoroso para as crianças, um bom marido e que trabalha fora e faz várias viagens. E a gente se insere na trama de fato quando esse rapaz está prestes a chegar. Toda a família está ali com os vizinhos, inclusive, à espera dele, fazendo uma festa surpresa, e quem chega, na verdade, é um policial, avisando que ele faleceu na estrada num acidente muito trágico. E aí a história começa a desandar no sentido de desgraceira e novela mexicana, porque essa família fica completamente desamparada. Porque era esse cara que sustentava a casa, a sua esposa ficava apenas cuidando das crianças, que eram muitas, eles não tinham ideia das dívidas que a casa tinha, do que tinha a ser pago, e no final da história quase tudo vai a penhor, e inclusive a própria casa deles vai ser algo que eles não terão mais. Eis então que a Corinne, numa medida desesperada, resolve voltar para seu passado e visitar a sua mãe. Mãe essa que ela tinha cortado completamente as relações. Inclusive as crianças nem sabiam que tinham uma avó. E essa mãe, ela mora numa mansão em outra cidade. Mas quando eu falo mansão, é coisa de milionário mesmo, que é a grande mansão Foxworth. E a Corinne, então, depois de enviar várias cartas, decide ir em direção a esse lugar. Só que tem alguns detalhes. Quando ela chega lá, ela não é bem recebida. Muito menos as crianças, que são completamente ignoradas. Na verdade, ignorar é uma palavra muito suave. Essas crianças são odiadas pela sua avó, de fato. E a gente conhece de imediato só a avó, que é uma completa megera, uma ultra-religiosa que trata muito mal as crianças e a sua própria filha e trata de encaminhar eles para um quarto trancado. E ela avisa que essas crianças não podem ser vistas sob hipótese alguma pelo dono dessa casa, que é o marido dela, o pai da Corinne, e que é o detentor de toda essa fortuna.
Então a gente acompanha a história dessas crianças presas num quarto e em alguns momentos presas num sótão, porque aí as empregadas vão limpar toda sexta-feira, elas precisam subir num sótão ali completamente empoeirado e essas crianças supostamente vão ficar ali até que as coisas mudem. E essa mudança vem do falecimento desse avô que está acamado nas últimas. Só que o que era para ser uma semana, duas, passa a meses e passa a anos. E além de morar trancados naquele lugar, essas crianças também vão passar por tortura, porque essa avó tem diversas regras religiosíssimas que devem ser cumpridas à risca, e quando elas não são cumpridas ou quando há um pequeno deslize, vai ter consequências. E essas consequências muitas vezes são muito desmedidas. E aí, de desgraceira em desgraceira, essa história vai se meter numa das maiores polêmicas que ela se meteu, que foi além da tortura, que na verdade são as relações incestuosas. Afinal, esses dois irmãos vão crescer ali, vão começar a se enxergar com outros olhos, e tem algumas cenas aí que incomodaram diversas pessoas, assim como um livro que eu já trouxe a crítica aqui, que foi O Pecado dos Irmãos Stuyvesant, que veio pela editora Record, se eu não me engano, e que foi um livro que eu achei bem interessante, de um suspense psicológico. Aqui também vai acontecer e vai incomodar muita gente, talvez incomode até hoje e afaste uma parcela dos leitores. Eu falo para vocês, não se afastem só por isso, porque o livro é maravilhoso. Vou falar para vocês que essa foi uma das minhas melhores leituras desse ano de 2025. Numa história muito tensa, pesada, angustiante, que você fica com raiva de diversos personagens no decorrer de toda essa história. E não é só dessa avó maléfica. Dá raiva, inclusive, dessa mãe que é completamente conivente, depois se torna criminosa e vai dando tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que você fica ali suando. Lembra que eu falei que eu já conhecia essa história de algum lugar? E eu conhecia porque essa história aqui, pelo menos o primeiro livro, e eu vi que até os outros livros também ganharam continuações, elas tiveram adaptações para o cinema. E a primeira foi em 1987, que eu acredito que tenha sido essa versão que eu assisti, porque a outra foi em 2014. E essa eu tenho certeza absoluta que eu não vi. E conta a história desse primeiro livro, e tem também umas histórias que contam a continuação dessa trama. Afinal, são 5 livros e 5 histórias que a gente vai continuando nessa família. Eu sei que o segundo, que é o Pétalas ao Vento, ele continua logo depois que essas crianças saem dessa casa e a gente vê a repercussão de tudo que ocorreu no primeiro livro, porque vão ter drásticas consequências para todos os personagens envolvidos e vai continuar tendo consequências. Estou muito curioso para saber essa história ou para sofrer um pouco mais. Parei de ler ela um pouquinho, não continuei o livro ainda, pelo fato de que é tão pesado que eu resolvi me dar um fôlego, descansar um pouquinho, porque é uma história realmente que dá pena dessas crianças, dá pena dessa situação toda. Esse livro, como eu disse, infelizmente hoje é um livro raro, demorei muito para encontrar essa primeira parte da história, e a segunda veio de lambuja, graças a Deus, mas ainda tem outros livros que eu não encontrei. Então, caso você tenha aí na sua casa, queira se desfazer dos livros que eu vou deixar aqui listados, se desfaça comigo, por favor, que eu estou muito curioso para ter essa saga inteira em minhas mãos, para lê-la e também para divulgá-la. E eu gostaria muito que editoras grandes se dessem conta do potencial dessa história e talvez a trouxessem de um modo bonito aí, com uma edição bonita, para trazer novos leitores, porque de fato é um suspense psicológico de tirar fôlego que a gente não encontra em qualquer livrinho lançamento por aí. Não é um clichê, é um livro bom mesmo. Então, se você achar nos sebos também, não esqueça de comprar. Vale a pena. Logo, logo não vai ter esse livro mais aí para você encontrar, muito menos no estante virtual, porque os poucos que tem estão sendo comprados. E eu acredito que tenham pessoas que estejam comprando até mais de um para deixar aí guardados. Não façam isso. Passem para frente para mais leitores lerem essas obras. Então, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Me conta se você gostou dessa história, se você já viu a adaptação para filme, se você ficou com ela marcada na memória, assim como eu. E me conta o que você achou das continuações, mas por favor, sem nenhum spoiler, porque com toda certeza, indiferente ao tempo que vai demorar, eu vou ler essas continuações.